Querido, gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor, meus amados, tenha amado grandemente a sua vida durante todo esse dia aprimorado, para que o Senhor pudesse conduzir pessoas, ouvintes, a esta palavra, a esta mensagem. Eu quero, mediante esta palavra, queridos, compartilhar com você um tema muito relevante para os nossos dias: vencendo o eu, vendo a glória de Deus. Repita comigo: vencendo o eu. Vamos dizer bem forte, pela fé, tá bom? Vencendo o eu, vendo a glória de Deus. Eu quero basear, queridos, esse tema nessa noite em Isaías capítulo 6, versículo de número 1, que diz da seguinte forma: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Repita comigo novamente: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você curvasse sua cabeça agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua liberação da tua glória sobre este lugar, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus amado, Senhor, pela tua presença gloriosa, Pai. No nome de Jesus, te suplicamos, ó Pai querido, que todo esse lugar, meu Pai amado, desde já, ó Deus, e até cremos que desde o começo desse culto, Senhor, já foi tomado pela tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por todas essas bênçãos no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos irmãos, olhando para esse versículo da palavra que nós lemos, podemos constatar pelo menos duas coisas. A primeira delas é a morte de um rei, do rei Uzias. E a segunda coisa nós podemos constatar é a visão de Isaías acerca do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Olhando assim rapidamente, eu creio que este versículo não é desconhecido dos irmãos, mas olhando assim rapidamente, nós temos a tendência de desfocar o primeiro momento, o primeiro evento, e conseguir focar mais no segundo evento, porque nós olhando assim rapidamente, nós podemos até perguntar: mas quem é que nunca morreu? E quando você olha o registro do ano em que morreu o rei Uzias, você pode realmente ficar pensando: todos morrem, pastor. E aí realmente desconsiderar esse evento em detrimento do segundo evento, que é depois da morte do rei. Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E certamente, querido, é de fato que os dois eventos têm um sentido muito real e importante para nós nesse dia de hoje, quando celebramos a Santa Ceia. Porque há quem diga, querido, a ceia do Senhor é um momento de celebrarmos a vitória de Cristo, é um momento de nós celebrarmos a vida de Jesus Cristo, mas também é um momento de nós refletirmos e examinarmos a nós mesmos. E quando nós olhamos pela ótica espiritual, nós podemos constatar, querido, que na verdade um depende do outro. Para que pudesse ser estabelecida a visão do trono da glória de Deus, foi necessário que Uzias tivesse morrido. Então, isso é muito importante, meus amados irmãos, porque nós podemos observar, querido, na vida do rei Uzias. Esse versículo não trata especificamente da vida do rei Uzias, mas eu quero dizer para você que há uma importante lição a extrair da vida desse rei. Eu gostaria
rapidamente comigo, na segunda Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, e é todo esse capítulo que registra a história do rei Uzias. A história desse rei também ela é registrada em 2 Reis, no capítulo de número 15, versículo 1 e versículo 7, mas nós queremos atentar mais para esses versículos desse capítulo de número 26. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Olha só o que diz a palavra de Deus no capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perto do Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Amazias. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Repita comigo: nos dias. Guarde bem essa palavra. Versículo 6: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Agora eu queria que você fosse lá para o versículo de número 15, do mesmo capítulo 26. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres e cantos das muralhas para atinarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Repita comigo: até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo de número 22. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Queria que você marcasse isso no seu dedo aí, essa parte que você leu, porque nós vamos escolher algumas coisas aqui nessa noite. Orando a Deus durante toda esta semana, sentindo o coração de trazer esta palavra à igreja do Senhor Jesus nessa noite, porque é de suma importância e depende das suas orações para que ela possa surtir efeito nos corações nessa noite. Eu creio, queridos irmãos, que Deus ele vai falar com pessoas aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor já está falando com pessoas aqui neste lugar. Mas eu quero nessa noite voltar nos concentrando no primeiro evento, no ano da morte do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Todos nós sabemos pelo relato da Bíblia que Uzias era rei de Judá, e ele havia sido colocado pelo povo, no versículo 1 do capítulo 26 de 2 Crônicas, ele havia sido colocado pelo povo com cerca de 16 anos de idade, e 52 anos ele reinou em Jerusalém. Queridos, é
É importante saber, queridos irmãos, que algumas coisas na vida de Uzias, por exemplo, tipo o seu nome, é importante nós observar. O nome de Uzias no hebraico significa o Senhor é a minha força. Nome bonito. Na verdade, Uzias, o Senhor é a minha força. Tira um selfie aqui, o Senhor é a minha força. Nome bonito. Nome de crente. Realmente é um nome que, se a pessoa que carregasse aquele nome, o Senhor é a minha força, verdadeiramente vivesse de fato a realidade de que o seu nome lhe trazia. O Senhor é a minha força. É de praxe as pessoas colocarem, queridos, nos painéis dos seus carros, na parte traseira do vidro do carro, está escrito lá: foi o Senhor que me deu. O Senhor é minha força. Eu dirijo, mas o Senhor é quem me guia. É de praxe que as pessoas colocando, queridos, nos seus Facebooks, postagens, dizendo que eu amo Deus, que a minha vida tem Deus, que a minha vida ela é controlada e guiada por Deus. É nome bonito. Tem muita gente que tem nome de crente, veste como crente, tem cabelo de crente, tem roupa de crente, anda como crente, lê a Bíblia como crente, mas infelizmente, querido, a sua vida não tem a mesma realidade que o seu nome ou que as suas ações fazem. E Uzias, querido, é o típico da pessoa que personifica muito o nosso erro. Por isso que Deus, quando colocava o tema no meu coração, vencendo o erro, nós vamos tratar um pouco aqui da vida de Uzias, que talvez, como muito a maioria da igreja brasileira, muitos estão entusiasmados com as grandes multidões, muitos estão entusiasmados pelo avivamento. Mas o que nós vemos, meus queridos, nesses últimos dias, meus amados irmãos, é muito movimento e pouco avivamento. E a vida de Uzias, querido, é a personificação do meu eu. Eu digo nessa noite que dentro de cada um de nós existe o rei Uzias. É o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos: que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E esse mal que Paulo diz que não quer fazer, mas faz, é a personificação do rei Uzias. E algumas características na vida de Uzias que identifica o nosso eu, que identifica a velha natureza que reside dentro de cada um de nós. E se eu pedir que você marcasse aí com o seu dedo os versículos, esse capítulo que nós lemos aqui, eu quero dizer que há algumas características na vida do rei Uzias que são peculiares e idênticas à velha natureza que existe em nós. E a primeira característica, querido, escute bem, a primeira característica que existia na vida de Uzias e que quer prevalecer em nossa vida hoje, porque existe dentro de nós, é o desejo de ser reconhecido. O versículo de número 1 está escrito assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Aí você pode dizer assim: pastor, mas é normal porque ele era filho do rei, o trono estava realmente ali sem rei, e ele estava realmente na linhagem real para reinar em Judá.
sobre Judá. E nós podemos ver essa característica de Uzias ser reconhecido, porque ele reinava não com o coração de Deus, mas ele reinava como um toma lá da cá com o povo. E segundo Reis, capítulo número 15, e versículo 3, diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os alvos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, o desejo de ser reconhecido cegava Ezequias para que ele não liderasse o povo conforme Deus queria que ele liderasse, mas porque ele tinha como troca de favores. Se o povo me colocou para reinar, então eu tenho que respeitar cada um deles. Foi eles que me colocaram, então eu tenho um senso de gratidão, mas um senso de gratidão errôneo, errado, querido, porque ele não podia desafiar o povo, ele não podia confrontar o povo continuava queimando incenso, ele fazia algumas coisas retas aos olhos de Deus, mas ele não tirou os altares de idolatria do meio do povo de Judá. Ele não tirou, porque toda pessoa que deseja ser reconhecida, toda pessoa que quer aparecer, toda pessoa que quer um trono, toda pessoa que quer ser manifestada a sua beldade, ele não é sincero. E Uzias deixou passar essa grande grandeza de ter a possibilidade de purificar o povo do seu pecado de idolatria. Não havia problemas em reinar, contanto que fosse de forma correta. Diz uma coisa, querido, famílias aqui, mães, pais, igreja, pastores, cuidado com o espírito de Uzias, o espírito do eu, que quer se levantar, que tem o desejo de ser reconhecido, que tem o desejo de ter aplausos. Cuidado, porque muito aplauso mata. Uma mosquinha disse para a mamãe: mamãe, eu queria ir muito ao teatro, eu gosto tanto de ir ao teatro. Minha amiguinha disse que é bom ao teatro, e a mamãe, aquela mãe mosca, disse assim: meu filho, tome cuidado, porque é no teatro que as pessoas batem palmas. Eu acredito que você deva ter entendido. Os muitos aplausos fazem as pessoas tropeçarem e caírem. Pais que perderam a autoridade dentro do lar porque não querem constranger seus filhos. Pais que não querem corrigir seus filhos porque não querem ser taxados como de careta, como quadrados. Pastores que não querem mais pregar a santa palavra de Deus porque são taxados de pastores quadrados. Tem medo de perder membros, tem medo de perder o maior dizimista da igreja. Tem medo, querido. A segunda característica, eu estou falando primeiramente do problema, aí depois eu quero tratar a solução. Mas a segunda característica, queridos irmãos, do Uzias, é que ele era inconstante, alguém que muda muito. Versículo de número 5, nós lemos da seguinte forma: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Ou seja, ele ia para o templo, ele adorava, ele cultuava, ele prestava culto. Mas a Bíblia também diz, e você repetiu comigo quando eu disse para vocês repetirem: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia não diz em toda a sua vida buscou a Deus. A Bíblia não diz
dores, todas as nossas enfermidades, Ele já levou lá. E eu preciso agora abraçar pela fé a fortaleza de Deus, a fortaleza do Senhor na minha vida. Eu sou forte todo o tempo, seja na luta, seja na bonança. Eu estou feliz, aleluia, estou alegre, estou feliz. A minha alegria não depende do meu salário que eu recebo no final do mês. A minha alegria está naquele que é doador de todas as coisas, do Senhor que é o meu pastor e diz que nada me faltará. A minha alegria está nele. Pare de dizer, querido, que é difícil. Pare de dizer que está complicado. Pare de dizer que está tudo difícil para a sua vida. Pare de dizer, meus amados irmãos, que está realmente difícil. E aí, querido, por causa dessa lábia, por causa dessas expressões, o espírito do Uzias, o espírito que atrai o desânimo, o espírito que atrai. Alguns dias você está bem na presença de Deus, mas daqui a uma semana eu vou te pegar lá na frente. Satanás já sabe, querido, o ponto fraco de muita gente. O espírito do rei Uzias atrai através de inconstância, atrai a dúvida, e porque duvida, joga a toalha fora e abandona o propósito rapidamente. Espírito de Uzias. Terceira característica do espírito de Uzias, que é peculiar e são idênticas à nossa vida. São peculiares da velha natureza que reside em cada um de nós. A terceira característica é a resistência às autoridades constituídas. Toda pessoa que tem o espírito do rei Uzias, ele tem uma certa resistência a algum tipo de liderança. Se você constatar o versículo de número 16 do capítulo 26, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Por quê? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era a pessoa errada para o lugar certo. Aí a Bíblia diz que o sacerdote Azarias entrou com 80 sacerdotes e resistiram o rei. Rei, esse negócio não é para você, é para quem Deus chamou. E ele se indignou muito e resistiu à autoridade constituída por Deus. O espírito do rei Uzias, ele ainda percorre dentro das igrejas. Deus falando aos pastores lá da igreja de Apocalipse, da igreja da Asa ali, nas 7 cartas, diz: tenho contra ti tolerares Jezabel. Porque Jezabel é um tipo de espírito, meus amados, manipulador. É um tipo de profetisa que foi enviado do inferno para tentar manipular e tirar a autoridade daquele a quem Deus constituiu como autoridade. Eu não estou falando só em nível de igreja, eu estou falando em nível de famílias. Famílias hoje estão desgraçadamente vivendo, querido, à mercê das dificuldades, dos flagelos de Satanás. Por quê, queridos? Porque resistem à autoridade de Deus. A Bíblia diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é do Senhor. Mas o que nós vemos hoje é uma geração rebelde, uma geração que não escuta o pai e a mãe, uma geração, querido, que tem o nariz empinado. A resistência à autoridade, porque o seu pai e a sua mãe, eles não estão ali porque eles querem ali, mas porque a palavra de Deus diz que eles são. A palavra de Deus diz que eles estão ali porque são a autoridade de Deus. Tem muitas esposas insubmissas aos seus maridos, não querem ouvir mais seus maridos, porque ganham um tostão, porque ganham uma mixaria, se acham no direito de serem independentes. E deixa eu também falar para os homens também, porque tem muito homem que fica como um pavão, se incha quando o pastor ou a palavra de Deus menciona que as mulheres devem ser submissas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você:
você também está em desobediência com Deus. Porque a Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas. E se você é insubmisso à palavra que nos ordena amar nossas esposas, como que você vai querer uma submissão da sua esposa? Está em pecado. O espírito do rei Uzias atrai lepra por meio da rebelião. Tem muita gente que está sendo punido por causa do espírito de rebelião. Quarta característica e última: o espírito de Uzias, do rei Uzias, tem essa característica: desvia o foco da chamada. Repita comigo: desvia o foco da chamada. Observe o versículo de número 22. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Isaías já era profeta. Ele era uma pessoa que havia sido chamada por Deus para profetizar ao povo. Ele havia recebido essa incumbência. Mas a Bíblia diz, querido, que Isaías, ele estava tão ocupado escrevendo o que o rei fazia. Tanto os primeiros atos, desde o início do seu reinado até o último ato do rei. Isso significa que se o rei Uzias reinou 52 anos em Jerusalém, significa que Isaías esteve com o seu foco na direção errada, esteve com a sua prioridade na direção errada. Ele estava escrevendo a vida do rei, e porque estava aqui muito ocupado com o rei, porque estava muito ocupado, e Isaías não tinha visto, não havia experimentado o sobrenatural de Deus, não havia experimentado a visão do Senhor sentado em seu sublime trono. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode perguntar: pastor, o que fazer para sepultar, para vencer o meu eu, que tipifica o rei Uzias? Em primeiro lugar, escute, palavra do Senhor nessa noite para a tua vida. Em primeiro lugar, como você deve fazer para poder vencer o seu eu, para poder vencer o seu orgulho, poder vencer aquilo que está sendo mais forte do que você? Em primeiro lugar, arrepender. Duas coisas: arrepender-se e converter-se. Arrepender significa mudar de mente, mudar de vida, mudar de pensamento. Você está indo na contramão da sua chamada, na contramão de Deus. Deus está lá atrás, olhando para você e te chamando por meio da palavra, por meio da pregação, e você está indo. Esse é o ponto em que você deve parar e pensar: estou fazendo coisa errada. Isso é arrepender. Deus, eu concordo contigo, eu estou errado, eu estou agindo erradamente, e eu quero agora consertar a minha vida contigo. Depois que você se arrepender do teu pensamento, contorne o seu caminho, converta-se e volte para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é mais interessado no seu arrependimento e na sua conversão. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você quiser nessa noite, se você quiser arrepender nessa noite, se você quiser mortificar o seu eu, se você é aquela pessoa que quer realmente vencer o espírito de Uzias, você precisa se arrepender nessa noite e converter-se ao Senhor Deus. Arrependa-se do seu desejo de serviço.
Arrependa-se do seu desejo de ser reconhecido. Você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Você não precisa mostrar a ninguém quem você faz, o que você faz, o que você é. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Você pode dizer essa noite: já não vivo mais eu. Assim, sai de cena, desce do pedestal, enquanto o Rei dos Dias estiver sentado no trono do seu coração. Deus não pode viver com você. Tem que remover os dias primeiro. Tem que remover os seus desejos primeiro, para que Deus possa viver verdadeiramente no centro da tua vida. Você pode dizer nessa noite, aleluia, com clareza e com fé, porque a vida de Deus é viver pela fé, querido. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Arrependa-se. Arrependa-se da inconstância. Segundo Tessalonicenses 3:5 diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Jesus foi até o fim por você. Você pode dizer nessa noite para essa pessoa bonita que está do seu lado: Jesus foi até o fim. Filipenses 2:5 diz: tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele humilhou-se, baixou-se, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, e humilhou-se, e morreu até a morte, e morte de cruz. Arrependa-se da inconstância. Hebreus 10:38 diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Satanás tem colocado nesses últimos dias um pensamento de desistência na tua mente. O diabo tem colocado um pensamento na sua mente dizendo: você tem que desistir, você vai desistir. Vida de crente não é vida para você, vida de discípulo não é vida para você. Você precisa mesmo é andar por aí, é deixar a vida te levar, a vida leva eu, é você realmente viver na gandaia. Satanás tem colocado um pensamento na sua mente, mas deixa eu dizer uma coisa: Deus está te fortalecendo nessa noite, Deus está trazendo força ao teu espírito nessa noite, e Ele está dizendo para você que nessa noite Ele te fortalece, nessa noite Ele tem poder, e o seu poder opera eficazmente em nossa vida. O poder de Deus funciona. Levante a sua mão e diga assim comigo: Deus, o teu poder funciona em minha vida. Deus mente? Deus mente, querido? Se Ele está dizendo que você tem capacidade para suportar, se Ele está dizendo que você tem capacidade para continuar, é porque é certa, é verdadeira, é a promessa de Deus sobre a tua vida, aleluia. Você precisa receber pela fé, aleluia. Não deixe que o Espírito do Rei dos Dias te mande você ser inconstante. Deus tem vida para você e vida com abundância. Deus não quer que você viva uma vida mesquinha na sua presença. Ele tem vida e vida abundante para nós. Arrependa-se do seu espírito de rebeldia. Arrependa-se de desviar do teu chamado. 2 Timóteo 2:4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
Você está como Isaías? Tem perdido muito tempo com o Facebook, dando atenção aos selfies. Eu acho bacana, legal. Sou um pastor jovem também, gosto de Facebook, uso o WhatsApp como vocês usam. Mas a partir do momento em que essas coisas tomam o maior tempo na minha vida diariamente do que ler a Bíblia e orar, eu não estou fazendo conforme a vontade de Deus. E eu estou de fato desprezando aquele que me chamou. Quando eu orava a Deus, o Espírito Santo veio na minha mente e falava acerca de jovens que estão sendo assediados por alguém do mundo, por alguém realmente que queira, até mesmo dentro da igreja mesmo, está orando para Deus confirmar o namoro. Se você está certo disso, amém. Mas se você chegou aqui no propósito de querer saber de Deus, se Deus aprova esse negócio, se você tem que realmente fazer isso, deixa eu te dizer uma coisa: busque mais a Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Deus te chamou, Ele tem algo a desenvolver na sua vida, Ele tem algo a fazer na sua vida. Não é tempo de namorar, não é tempo de sair por aí correndo atrás de ninguém, não é tempo disso. Se você não tem a sua vida ainda centrada na oração e no jejum e fazer discípulos das nações, e você não está trabalhando na obra de Deus ainda, não é tempo ainda, querido. Não desvie, não deixe o espírito de Uzias desviar o teu chamado. Eu concluo dizendo: só poderemos ver a glória de Deus, o trono de Deus e a sua majestade, se nós mortificarmos o nosso eu, através de um arrependimento genuíno e um coração quebrantado. Nesta noite, queridos irmãos, eu quero fazer uma oração com vocês aqui agora. Eu peço que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quantos desses dias querem ver mais nitidamente a glória de Deus? Diga amém. Amém. Quantos desses dias querem ver mais o mover de Deus na sua vida? Diga amém. Amém. Eu quero que você, nessa noite, do lugar onde você estiver, isso não é só uma realidade de vocês, é minha também. Todos nós temos um pedaço, temos um Uzias dentro de nós. Seja qual for a falha que você tenha falhado, se você quer arrepender nessa noite, fica à vontade, onde você estiver, coloque a mão no seu coração agora e ore comigo no nome de Jesus. Se você arrependeu-se de alguma dessas características que eu citei aqui nessa pregação, se você arrependeu de todo o coração, diga: Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. Senhor, eu tenho facilidade demais de ser reconhecido. Senhor, eu tenho facilidade demais de que as pessoas me aplaudem. Senhor, se eu postar aquela foto e não tiver cento e tantas curtidas, eu entro em crise. É o espírito de Uzias dentro de você. Senhor, se eu chegar no meio de uma multidão de alguém e falar alguma coisa e eles não aceitarem aquilo que eu falar, Senhor, tem um espírito de Uzias aí dentro.
E se eu resistir, Senhor, confessa a Deus agora, Deus, como eu tenho facilidade de ser reconhecido, de querer ser reconhecido, como eu quero ser aplaudido, enquanto que tu, Senhor, eras o mais indigno e desprezado dos homens. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer experimentar o melhor de Deus, você precisa dizer para Deus: Deus, mesmo que eu perca a minha cabeça, mesmo que eu perca a minha reputação, mas eu quero ver a tua glória, e isso eu estou decidido em ver a tua glória em minha vida. Eu quero ver o Senhor na tua magnitude, eu quero ver os anjos voando, subindo e descendo neste lugar, eu quero ver o Senhor operando através da minha vida. Não importa o que as pessoas joguem em mim, quando eu decidir realmente de fato abandonar os prestígios desse mundo, abandonar os aplausos desse mundo, mas eu quero que a tua glória permaneça comigo, Senhor. Diga: Deus, eu quero perder o prestígio agora. Declare pela fé nessa noite, declare pela fé nessa noite, aleluia. Diga para Uzias: Uzias, o meu coração não é o teu lugar, desce já daí agora, desce já daí agora. Porque eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Uzias, você é o rei de R pequeno, mas o Deus que vai estar sentando na minha vida e guiando a minha vida é um rei de R maiúsculo. Uzias, o teu trono eu vi, eu passei 52 anos vendo o teu trono, mas o trono que eu vi na visão é um alto e sublime trono, é um trono que eu nunca vi antes na minha vida. Diga para Uzias nessa noite: desce já daí, Uzias, desce já daí, Uzias. Você é leproso, desce já daí, saia da casa do Senhor, aqui não é o seu lugar. Se você está arrependido, ore agora comigo em nome de Jesus. Se você está sentindo de fato orar em línguas, você pode fazer isso agora no nome de Jesus. Você pode dar lugar a Deus agora. Você pode deixar o Espírito Santo orar nos teus lábios agora, porque possivelmente Ele pode estar orando pelo teu chamado. Você poderá não estar entendendo o que você está falando, mas é o Espírito Santo que está ordenando os dias sair do centro do seu coração. Aleluia, para que você possa realmente receber de fato visões de Deus. Arrependa-se da sua inconstância agora. Senhor, como eu sou inconstante. Um dia eu estou nadando na glória, outro dia eu estou mais seco do que os rios da seca. Senhor, eu estou realmente de fato em crise contigo. Um dia eu estou bem com a minha esposa, um dia eu oro com ela, um dia eu abraço ela, um dia eu falo com os meus filhos, outro dia eu estou gritando, eu estou azedo, eu estou carnudo. Senhor, como eu sou inconstante. Diga para Deus: arrependido, Deus, eu estou arrependido disso, eu não quero viver mais com isso, eu quero permanecer na constância do Senhor Jesus Cristo. Diga a Deus agora. Arrependa-se do seu espírito de rebeldia. Arrependa-se agora do espírito de rebeldia. Não entre no lugar onde você foi chamado. Não fale contra quem você não conhece. Não fale do chamado de ninguém. Não fale do título de ninguém. Não despreze as autoridades. Nunca diga que os políticos da sua nação são ladrões. Você está declarando que mais ladrões sentem naquele poder, mas através da sua oração, do seu arrependimento, Deus está sacudindo a política brasileira e vai levantar pessoas sinceras para sentar naquele lugar, porque Deus está derramando um avivamento poderoso. Não é pela sua reclamação, pelo seu espírito de rebeldia, mas pelo seu coração grato. Graças te dou, Senhor. Graças
Graças te dou, graças te dou, graças te dou. Arrependa-se do seu espírito de rebeldia, pedindo perdão ao seu pai e à sua mãe agora. Se a sua mãe está aqui e você falou grosso ou grossa com ela, sai do seu lugar e vá pedir perdão. O verdadeiro arrependimento, ele não só é dito por palavras, mas por atitudes. Então sai do seu lugar agora. Se tem alguém aqui nessa noite que você está em crise de relacionamento, vá até aquela pessoa e se arrependa, e se humilhe, e se humilhe, e se humilhe, e se humilhe na presença de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Arrependa-se de desviar do teu chamado. Senhor, eu declaro cura sobre o teu povo nessa noite. Eu declaro, meu Pai, saúde sobre o teu povo nessa noite. Eu te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Se você arrependeu, diga glória a Deus, aplaudindo ao Senhor com muita alegria. Permaneça de pé, querido. A paz do Senhor para todos. Abra no texto sempre lido, tudo de Santa Ceia. Aleluia. É um memorial, mas a Bíblia garante que logo, logo estaremos ceando com o Senhor na sua glória. Ele mesmo disse isso, né? Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, onze e 23, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, do homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelo cálice também, já pelos pães. Você segura os dois, tá? Segura os dois aí na sua mão, tá certo? Você que é de outra igreja, que está em comunhão, está tudo direitinho, você pode participar se você quiser, tá bom? Aleluia. Igreja local, os irmãos que são batizados, né, das águas, são membros da igreja, glória a Deus, também podem participar, tá bom? Você que ainda não foi batizado, enfim, então vai chegar na sua vez, tá certo? Nós pecamos porque não participamos da ceia. Se não tomarmos a ceia, querido, nós estamos pecando. Então, pastor, mas eu estou assim. Não acredito que depois de uma palavra dessa, de uma oração dessa, você não possa participar da ceia. Então, é um privilégio, né? Nós poder participar da ceia. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Deus, nós erguemos aos céus este pão, Senhor. E te pedimos, Pai, que neste momento, em nome de Jesus, seja consagrado. Porque a partir de agora, Senhor, ele estará simbolizando o teu corpo, Senhor. Que foi, ó Deus, moído pelas nossas transgressões, como está escrito em tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, seja consagrado este pão.
E também, Senhor, te apresentamos já, meu Deus, este vinho. E também seja consagrado, porque a partir de agora representará, Senhor, também o teu sangue que foi derramado, Senhor, para a remissão e purificação dos pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim, Deus, continua realizando o teu querer nesta noite. Enquanto os irmãos estarão entregando os irmãos, eu quero chamar aqui a irmã Elizabeth para louvar o Senhor. Para louvar o Senhor aqui com o hino da harpa, que o hino concernente a ser o Senhor. Amém, Colete? Glória a Deus. Com muita alegria, segure o pão e também o vinho. Já já estaremos participando. Salve a igreja com a paz, Senhor. Vai cantar.